Alô, doutores, alô, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, sempre com a parceria da nossa querida Faculdade Asa de Brumadinho. Contamos com você nesse programa. Tema especial, convidados também especiais. Está no ar, A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, amigos do programa A Priori. Mais um tema extremamente relevante para o nosso país. Vamos falar sobre uma questão contábil atual. Vamos falar sobre o imposto de renda, momento que a gente está vivendo das declarações de imposto de renda à pessoa física, né? E para a gente saber um pouco sobre o imposto de renda, a sua importância, a sua história, como se declara, enfim, tirar algumas dúvidas com relação ao imposto de renda, eu trago dois convidados da melhor qualidade. Dois convidados especialistas na área da contabilidade e do direito tributário. Nossa primeira convidada, doutora Nara Rodrigues Miranda, advogada tributarista, professora de pós-graduação da PUC-MG. Doutora Nara, é um prazer recebê-la, é um prazer revê-la, depois de tantos anos em que trabalhamos juntos, e tenho certeza que a sua presença vai enaltecer ainda mais o nosso tema e o nosso programa. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço, doutor Alexandre Torido, um estimado amigo, estar aqui com você é um prazer. Muito obrigado, doutora. Nosso segundo convidado, não menos notável, professor de contabilidade da Faculdade Asa de Brumadinho, meu companheiro de docência, professor Júlio Reis, contador, empresa de contabilidade na cidade de Brumadinho. Professor Júlio, é um prazer recebê-lo, compartilhar essa mesa com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, professor Torido, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para participar desse programa. Que bom, tenho certeza que nós vamos poder conversar bastante sobre esse tema, que, como eu disse, é muito atual, né? Nós estamos vivendo aí um momento das declarações, né? Um prazo das declarações de imposto de renda, mas eu acho importante, doutores, a gente também informar, né? O que é imposto de renda? O que é isso que a gente fala sempre, ou a gente ouve falar sempre, e às vezes não tem muita noção do que é, para que serve, né? E falando coloquialmente, né? Por que eu pago imposto de renda, né? E a gente pode dizer aí que o imposto de renda é um imposto antigo, né? O imposto antigo aí, parece que no ano que vem vão fazer 100 anos da edição da lei do imposto de renda, que corresponde aí a quase 30% da arrecadação do nosso país, né? E a gente está falando de um país cuja carga tributária é muito alta, né? Nós fizemos já um programa relativo à necessidade da reforma tributária, há programas atrás, e onde discutimos exatamente a questão da reforma, de unificação de tributos, enfim. E considerando essa elevada carga tributária, um desses tributos, né, e essa espécie de tributo, que é o imposto, né, que recai sobre a renda, é o que eu acho que a gente deve conversar, né? Doutora Nara, vamos falar um pouquinho do imposto de renda, da sua experiência. Doutora, como é que nasceu o imposto de renda e como que ele é cobrado hoje? O imposto de renda é um imposto antigo, né? No formato que nós o conhecemos, o imposto de renda, ele foi publicado uma lei em 1922, a primeira legislação do imposto de renda como o conhecemos. Mas antes disso, a Receita já era tributada sob outros nomes. O imposto de renda incide, como o nome diz, sobre renda. Então, todo e qualquer rendimento percebido, ele é passível de ser tributado pelo imposto de renda. Nós temos que nos atentar às exceções da lei do que não é rendimento. Então, por exemplo, verba indenizatória, como o nome diz, é uma indenização. Então, logo, não é renda, não é passível de tributação. Afora isso, tudo aquilo que temos percebido como rendimento é fato gerador para a tributação do imposto de renda. Um ponto interessante para destacarmos, né, é a questão do subsídio que o governo deu às pessoas nesse período de pandemia. Elas têm que se atentar que, na declaração de imposto de renda, quem se beneficiou desse subsídio deve declará-lo se ultrapassou o limite de isenção ao longo do ano de 2020. Por quê? Porque isso não foi uma verba indenizatória,
foi um complemento de renda. Você está dizendo com relação ao auxílio pandemia? O auxílio pandemia, para aqueles cidadãos que conseguiram ultrapassar a faixa de isenção, ele deve ser declarado, o imposto deve ser declarado, e o auxílio, inclusive, vai ser cobrado uma restituição para o governo. O Então, governo está passando orientações o sobre auxílio isso. emergencial também ele tem que ser declarado, então? O auxílio emergencial foi renda para quem auferiu outras rendas, né? Nós temos que lembrar aí que nós temos uma faixa de isenção que, se nós calcularmos ao mês, vai dar cerca de um recebimento de R$ 1.903 por mês. O auxílio foi bem inferior a isso. Mas para quem conseguiu nos outros meses acumular renda, eles devem se atentar e fazer a declaração corretamente. Eles não podem omitir essa informação. Isso não foi uma verba indenizatória, foi uma renda percebida. Professor Júlio, a gente está aí nessa fase, né, do prazo de declaração do imposto de renda. O senhor tem percebido, nos últimos anos, o aumento das declarações, a diminuição das declarações em termos de volume? O que o senhor tem percebido com relação a isso? E faço essa indagação porque nós vamos ver uma pergunta daqui a pouco que vai falar um pouco sobre a sonegação, né? E eu queria que o senhor desse esse número, se é possível, né, sobre o aumento ou não dessas declarações, né? Na verdade, o que nós temos percebido, né, nos escritórios principalmente, é um aumento por essa demanda de entrega de declarações por causa do bloqueio do CPF. Antigamente isso não acontecia com tanta frequência ou com tanta exatidão pela Receita Federal, mas hoje, quando o contribuinte deixa de entregar a declaração estando obrigado, ele tem o seu CPF cancelado, e às vezes, em alguns casos, fica inativo. E, por exemplo, quem recebe aposentadoria, quem tem algum tipo de negócio, por exemplo, quando o CPF fica inativado, exemplo, o cara tem um salário, a pessoa tem um salário e é sócio de empresa. Se o CPF dele fica inativo, o banco já comunica que o CPF está inativo e acaba tendo essa obrigação de entregar a declaração daquele período ou de períodos anteriores. Então, mais em função disso, né? Porque elevação de renda não é algo que talvez traga essa percepção no escritório de aumento de entrega de declaração de imposto de renda. No direito tributário, a gente tem aquele princípio, doutora e professor Júlio, princípio da capacidade contributiva, né? Ou seja, aquele que tem mais, paga mais. Uhum. E logo no início do programa eu falei sobre essa questão de várias pessoas se indagarem, por que eu pago tanto imposto? Né? Tem gente que tem tanto mais e paga menos, né? Eu estou falando especificamente do imposto de renda, né? Que é tributado sobre a renda. Né? Como é que os senhores veem o princípio da capacidade contributiva com relação ao imposto de renda? Será que existe uma justiça nessa questão, já que o imposto de renda é um dos exemplos, né, do princípio da capacidade contributiva lá do direito tributário? Eu entendo que já melhorou muito, né? Hoje nós já temos faixas de alíquotas que buscam amenizar um pouco a injustiça social quanto a isso. Se a pessoa está contribuindo com o imposto de renda, ela está oferindo renda. E está oferindo renda no patamar um pouco superior ao limite da isenção. Então, hoje nós temos as faixas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Antes as faixas não eram tão diluídas. Então, foi de onde surgiu já esse questionamento. A estrutura da nossa legislação tributária como um todo é que deve ser verificada, porque a nossa legislação ela pesa muito a contribuição sobre renda e consumo. Então, o imposto de renda responde por uma fatia muito alta de arrecadação, o ICMS, o IPI, são tributos que a gente não consegue se eximir, né? E ela é mais branda nos tributos sobre pós-propriedade. Então, o IPTU, o ITR, o IPVA. Então, a estrutura da nossa legislação é feita para isso, né? Para tributar um pouco mais a renda e o consumo, até porque isso facilita a fiscalização, evita um pouco a evasão, a sonegação. Não vou entrar no mérito da justiça social, porque a nossa carga como um todo é muito pesada. O último dado que nós temos de 2020, o brasileiro trabalhou 151 dias para pagar tributos. Eu considero isso muito pesado. Sem dúvida, professor. Eu acho que você deve ter a mesma opinião ou não. Sim, concordo. Mas essa sensação das pessoas tem alguns motivos. O primeiro é que a atualização da tabela, né, há muitos anos não acontece. Então, esse é o primeiro motivo. Por exemplo, pensar que uma pessoa com 28.559 por ano é uma renda muito baixa, né? Para ser tributada no imposto de renda. Então, acima desse valor já tem tributação de imposto de renda. Então, esse acho que é um dos motivos dessa sensação, né, de pagar muitos impostos. Segundo alguns outros pontos, né, o outro é, por exemplo, a pessoa tem uma renda de 15 mil numa empresa e não tem nenhuma retenção. Tem uma segunda fonte de renda que tem também o mesmo valor de 15, 16 mil reais, também não tem retenção.
Só que a declaração é a declaração de ajuste. Quando você soma esses dois rendimentos, ele passa de 29 mil e passa a ser tributado. Então, essa é uma situação que acontece também, da pessoa ter a sensação de estar pagando muito imposto. E quando ele é tributado em uma das fontes ou nas duas fontes, acontece o pior. Exemplo, ele tem uma renda de 30 mil em uma fonte, paga lá a sua alíquota de imposto. Tem 30 mil em outra fonte, paga também o seu imposto. Quando somam essas duas, normalmente a alíquota estava ali em torno de 22%, passa para a alíquota máxima. Então, ele vai ter que fazer um pagamento de imposto complementar. E isso acaba também trazendo essa sensação de estar pagando muito né? imposto. Mas de qualquer forma, ele está aí, né? E a gente ou às vezes somos obrigados a recolher, e às vezes é retido, sem a gente até pegar no dinheiro, ele é retido pelas empresas, né? Nós temos uma pergunta de um estudante do curso de Direito da Faculdade ASA, que vai falar, doutora Nara, exatamente sobre essa questão da importância e principalmente com relação à sonegação. Vamos ver essa pergunta. Olá, meu nome é Edgar Vieira. Sou aluno do 10º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Gostaria de cumprimentar primeiramente o professor Alexandre Torido pelo grande projeto desenvolvido no A Priori, bem como os demais participantes de hoje, professor Júlio e doutora Nara. Gostaria ainda de parabenizar a Faculdade ASA de Brumadinho por estar apoiando este projeto, que é muito importante para nós alunos e toda a sociedade, pela relevância dos temas abordados. O meu questionamento é: Thomas Hobbes conceitua em seus estudos que o ser humano criou o Estado para garantir às pessoas a propriedade privada e a paz. Para a existência do Estado como sabemos da necessidade do financiamento pelos tributos. Dentre vários tributos, diretos e indiretos, temos o imposto de renda. Qual a importância do imposto de renda para o país? Quais os impactos ao cofre do Estado, bem como quais as penalidades ao contribuinte que sua sonegação acarreta? O que seria malha fina e quais as consequências ao contribuinte? Muito obrigado pela participação, um abraço a todos. Olá, Edgar, muito pertinente a sua pergunta. Então, vamos por partes, né, para a gente caminhar juntos aí. Realmente, a tributação é a fonte de renda principal do Estado. Ele precisa do imposto de renda. Ele é uma das maiores arrecadações, né, dentre os tributos federais. Então, é necessário que o Estado receba imposto de renda. A sonegação ela é extremamente representativa e ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita através da omissão da informação e ela pode ser feita através da manipulação da informação. Como assim? Né? O contribuinte ele pode omitir que auferiu aquela renda e não oferecer lá a tributação, ou ele pode manipular aquela informação, oferecendo dados e números falsos para que ele seja tributado um valor menor ou para que ele apresente mais recibos passíveis de dedução no imposto de renda, diminuindo assim a base de cálculo da contribuição. Como que isso funciona na prática e que tipo de penalidade decorre disso? As penalidades da Receita Federal, elas variam em duas etapas. Nós temos uma multa isolada, que é de 75% sobre o tributo principal devido, e nós temos uma multa isolada agravada, que é a multa aplicável sobre sonegação. Ela é uma multa com alíquota de 150% do valor principal devido. Como que se apura, né? E para que existe a malha fina? Dando seguimento na sua pergunta para a gente fechar essa questão da sonegação. A malha fina nada mais é que um cruzamento de dados das fontes pagadoras e recebedoras e do imposto declarado pelo contribuinte. Se nesse cruzamento de dados há alguma inconsistência, eles chamam as partes envolvidas para que esclareçam. Então, quando você cai na malha fina, você caiu na malha fina porque houve alguma inconsistência na sua declaração. Ou a fonte pagadora ou recebedora declarou uma informação e o contribuinte declarou outra, ou alguém declarou e alguém deixou de declarar. De qualquer forma, as partes envolvidas são chamadas para o esclarecimento. Isso é a malha fina. E daí pode-se apurar, sim, uma questão de sonegação que vai resultar numa penalidade. Ok? Professor Júlio e professora Nara, eu queria dar um enfoque maior nessa questão da sonegação, porque é o que se vê muito na prática, né? Infelizmente, a gente tem isso no nosso país de uma forma muito contumaz. Professor Júlio,
Considerando essa obrigatoriedade, né, de quem ganha um determinado valor anual de declarar o seu imposto de renda, muitos não declaram. Né? O que isso gera? Acho que foi até uma pergunta também que o Edgar fez. O que isso gera? Que tipo de penalidade, né, de forma prática, contra o contribuinte? Né? Porque tem a questão, doutora, que a senhora falou com relação à omissão. Né? Muitos se omitem. Isso é a sonegação objetiva, né? Aquela sonegação dolosa, né? Vamos dizer assim. Em termos de penalidades específicas, né? Qual o impacto isso ao contribuinte? Ele pode ser preso, por exemplo? Bom, só um adendo antes, né, em relação à questão do nome das declarações que são utilizadas para a malha fina. Por exemplo, a empresa entregou agora, dia 28 de fevereiro, a DIRF, que é a declaração que contém os pagamentos feitos pelas pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí também existem obrigações, por exemplo, como a DMED, que é uma declaração feita pelos médicos e dentistas, que informam os valores recebidos pelos seus pacientes. Isso é cruzado, esses dados são cruzados pela Receita Federal, exatamente na entrega da declaração de imposto de renda. Então não adianta mais eu querer comprar um recibo médico se o médico não informar aquilo na declaração e também não pagar o seu imposto. Então, com o surgimento dessas declarações feitas pelo governo federal, principalmente através do SPED, diminuiu muito essa prática ilícita com relação à questão de recibos falsos, né, dessa documentação que o pessoal fazia. Bom, quando o contribuinte deixa de entregar a declaração e que esses dados são cruzados, a primeira coisa é a inativação do CPF e a questão da multa, que é uma multa que pode variar de 1 até 20% do valor do imposto devido e não havendo valor de imposto, uma multa de R$ 165,74. Se a gente falar no valor da multa aí, a gente vai até achar que é irrisório. Né? Mas se a gente pegar no montante aí do país, a arrecadação em termos de multa ela é muito elevada. Uma outra questão que eu acho muito interessante e que é curiosa é com relação à restituição do imposto de renda. Né? Muitos falam, mas eu pago o imposto de renda todo ano, eu nunca tenho restituição, o outro lá paga e sempre tem. Né? O que é, doutores, essa questão da restituição do imposto de renda? Quando é que ele é realmente devido pelo Estado em retorno ao contribuinte, doutora? Bom, a restituição nada mais é do que você ter pago ao governo um valor maior do que seria devido, em razão de retenções, de antecipações, né? O imposto ele é calculado no ano, em alguns meses há uma variação, então você pode ter recolhido um pouco a mais do que seria devido e no final esse ajuste é feito através de que ele é apurado? Através de recibos, de notas fiscais, de despesas dedutíveis que o contribuinte teve ao longo do ano e do montante retido dos rendimentos percebidos por ele. Então, é feito um somatório, uma dedução para se chegar a um valor de restituição. Uma coisa interessante é que os recibos, não basta eu ter uma nota fiscal que vai ser cruzada, né, com a informação da fonte recebedora. Eu tenho que conseguir comprovar que eu efetivamente fiz aquele pagamento. Acontece muito em questão de glosa fiscal, do contribuinte falar assim, mas eu tenho a nota fiscal do dentista. Ok, você consegue comprovar que você pagou o dentista? Porque os contribuintes não sabem, mas a gente tem um monitoramento bancário feito mensalmente. Então, nós temos que mostrar que aquele dinheiro saiu da nossa conta e foi para a conta do dentista. Foi para a conta do médico. Mas é pegando um gancho nisso mesmo. Porque se o dentista não declarar... E se você declarar, vai dar problema. É interessante porque mesmo que o dentista declare e eu também, às vezes eu preciso mostrar para o fisco que eu paguei o dentista. Perfeito. Não só que ele declarou e eu declarei. Então, porque o volume de fraude é muito alto. Então, quando o fisco desconfia que pode haver uma fraude, ele te pede não só a declaração de um e de outro e o recibo fiscal, mas uma comprovação de transação financeira real. E hoje em dia a questão da fraude, né, ela existe, mas as informações estão muito fechadas, né? O fisco está muito vigilante com relação a eventuais fraudes, né? Apesar delas existirem. Professor Júlio, o senhor é contador aí, experiente e muito competente. Com relação especificamente à declaração de 2021, né? Nós temos em 2021 relativo a 2020. Como é que estão aí, dentro da prática do senhor, essas declarações? Alguma questão curiosa que o senhor possa perceber e trazer para a gente debater? Eu acho que, se me permite, só fazer um adendo que claro. A doutora falou, com relação à questão desses recibos, né? Eu acho isso muito ruim por parte da Receita exigir comprovação. Por exemplo, isso faz com que a pessoa não possa pagar mais em dinheiro.
que ele não tem comprovação. Então tem que fazer uma transferência bancária, né? Então isso eu acho que é uma exigência acima da média, tendo em vista que já foi na informação da declaração. Mas se me permite ainda, só a questão da restituição, porque muitas vezes, por exemplo, na hora de fazer o cálculo do salário mensal, a empresa não tem ali comprovantes ou não tem os documentos que comprovam, por exemplo, despesas médicas, despesas com dentistas e outras despesas que são dedutíveis. Então, ela faz o cálculo baseado no salário do funcionário, diminuído o valor do INSS e os dependentes. Quando ele faz a entrega de declaração, que é de ajuste, aí sim, é o momento que ele vai comparecer e apresentar os documentos que comprovam essas despesas e aí sim reduz a base. Porque às vezes as pessoas não têm essa percepção, é porque o colega de trabalho, às vezes ele tem mais despesas dedutíveis. E aí acaba que mesmo recebendo o mesmo salário, a base de cálculo dele é menor e por isso, consequentemente, a redução também é menor. As pessoas não são iguais, né? Não são. Né? Cada um tem a sua história fiscal. Sim. Com relação à sua pergunta, eu acho que até a doutora falou no comecinho, né, que a grande novidade desse ano é exatamente o benefício emergencial. Né? E o governo, inclusive, está cobrando a restituição das pessoas que receberam. Só para dar números, né? Quem recebeu o benefício emergencial e também recebeu rendimentos tributáveis acima de 22.847 é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e já está sendo divulgado a maneira com que as pessoas terão que devolver o dinheiro. Assim como acontece no seguro-desemprego, quando a pessoa recebe o seguro-desemprego uma parcela indevidamente, porque a empresa não notificou o governo que ela já estava trabalhando, a pessoa tem que apresentar e devolver o dinheiro. Ano passado isso aconteceu também, com algumas pessoas que estavam em licença, recebendo o auxílio, e voltaram ao trabalho e não deu tempo hábil da empresa comunicar para o governo que a pessoa já tinha voltado ao trabalho. No site do governo era emitida uma GRU, que é uma Guia de Recolhimento da União, em nome do funcionário, do empregado. E ele teria que fazer a devolução do dinheiro que ele recebeu maior do benefício. Assim também eu acredito que vai ser agora no imposto de renda. Né? Nós temos aí com alguns dias só de declaração, então tem algumas dúvidas que a própria Receita ainda não está dirimendo. Uma delas é exatamente como esse dinheiro será devolvido. Eu, pessoalmente, acho que vai ser através dessa GRU também, porque trata-se de dinheiro federal. Eu queria só voltar na questão, perguntei para o senhor se alguém vai preso por imposto de renda, porque realmente as pessoas têm essa dúvida. Né? Os impactos criminais da sonegação, voltando um pouquinho só na questão da sonegação, que eu acho importante a gente discutir isso, porque é um efeito prático perigoso. Né? Com relação a questões criminais, né? A sonegação criminal, vamos falar de pessoa jurídica. Né? Quem é penalizado por isso? Né? Quem vai responder criminalmente por uma eventual sonegação de uma pessoa jurídica relativa ao imposto de renda dela? Normalmente é o sócio, né? Os sócios respondem, principalmente o sócio administrador. Por quê? Porque eles são os responsáveis pela pessoa jurídica. Então, eles que vão responder por uma eventual sonegação. Mas cabe lembrar que a sonegação, ela é um crime fiscal no momento em que ela se consubstancia quando eu apresento um documento falso, porque aí eu estou falsificando um documento, né? Quando eu vou lá e falsifico uma nota, a gente chama muito de meia nota, nota calçada, quer dizer, eu estou cometendo uma fraude. Então, não é simplesmente uma mera omissão. A omissão, ela vem sempre acompanhada de alguma outra prática delituosa que acaba gerando a consequência penal. Hoje a gente está com a questão do ICMS específico, fugindo um pouco do assunto do imposto de renda, mas é porque a gente vê muito empresário sendo preso pelo não pagamento do ICMS. Mas não é a mera sonegação, é a apropriação indébita. Porque o que acontece? Quando eu, empresário, não recolho o ICMS, todos da cadeia, inclusive o contribuinte final, já pagaram por ele. Então, eu não estou simplesmente sonegando, eu estou me apropriando de um dinheiro que não é mais meu, é do Estado. E a gente pode falar isso da questão do imposto de renda também, porque aqueles impostos que são retidos... O imposto de renda retido na fonte é apropriação indébita se não for recolhido, porque eu retive, aquele dinheiro não é meu, é do Estado, eu retive do funcionário para repassar ao Estado. Então, ele é uma apropriação indébita. O senhor sabe que esse programa tem a parceria da nossa faculdade ASA, professor Júlio, que desde o último programa já está conosco, com toda aquela estrutura que nós conhecemos, mas eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte do corpo docente da instituição, que agora é a nossa parceira, e nós temos uma pergunta de um aluno de contábeis, que pela primeira vez um aluno de contábeis participa do A Priori, nos programas anteriores, só nossos alunos do direito, mas a partir desse programa também, os alunos
nos outros cursos também vão fazer parte, vão nos engrandecer aqui com a presença de cada um. Vai fazer uma pergunta para o senhor relativamente a um tema específico da declaração de imposto de renda, mas antes a gente vê um videozinho institucional da Faculdade ASA. Vamos ver. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Oliveira, sou aluno do 5º período de Ciências Contábeis. Gostaria de agradecer primeiramente ao meu professor Júlio Reis e ao professor Alexandre Torrido, de Direito, bem como a Faculdade ASA de Brumadinho. O meu questionamento é, em caso de operações day trade, como é calculado no imposto de renda o prejuízo acumulado? É isso, um abraço. Olá, Henrique, muito obrigado pela sua pergunta, é um prazer recebê-lo aqui com relação à questão da compensação de prejuízo em operação day trade. Bom, a operação day trade, essa operação que ficou muito conhecida nos últimos anos, né? Muitas pessoas entraram para o mercado de investimento, inclusive é uma das situações em que o contribuinte é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, é ter feito exatamente operações na Bolsa de Valores. A pergunta dele é um pouco técnica, mas a resposta é exatamente, dentro da própria declaração de imposto de renda, existe uma ficha específica para movimentações de day trade, e o prejuízo obtido na compra e venda de uma ação num dia pode ser compensado com ganhos obtidos na operação de day trade naquele mesmo dia. Então, só para entender, você compra e vende ações no mesmo dia e aí você pode ter lucros ou prejuízos. Os prejuízos diminuem o valor do lucro para cálculo do imposto de renda daquele dia. Nos bastidores a gente até falava, você dava um exemplo da questão da Petrobras, não é? Naquele caso. Você podia até falar, a gente discutir esse exemplo de novo, né? Semana passada, por exemplo, foi, para quem operou day trade, certamente teve muito problema com isso, né? O mercado estava, na terça-feira especificamente, o mercado estava começando a reagir de alguns dias de operação negativa, né? Eu dou aula para o Henrique na matéria de mercado de capitais, exatamente nós trabalhamos com essa disciplina nesse semestre, falando sobre investimentos em bolsa de valores, em mercado de capitais de modo geral. E a bolsa estava operando em alta, não me lembro bem a pontuação, me desculpa, e de repente, após o anúncio do Fachin com relação à questão dos processos contra o ex-presidente Lula, a bolsa despencou. Então, imagina quem estava comemorando, né, até o momento do anúncio, ou até o momento que saiu na mídia, né, aquele anúncio estava operando de forma positiva, mas no final do dia tiveram um prejuízo significativo aí por causa de uma decisão política, né? E até eu comento na sala de aula com relação ao movimento de bolsa de valores, que o mercado é sensível. Que o mercado é sensível como uma mulher, doutora. Qualquer coisinha ele tende a aumentar ou até a diminuir também. E a gente tem um momento agora, doutora, sui generis, né? Porque nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal que reiteradas vezes tem mexido na Bolsa de Valores, né? Na questão da valoração das ações. Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde os reflexos da segurança jurídica ou da ausência de segurança jurídica estão impactando muito negativamente a nossa economia, né? O risco Brasil tem aumentado consideravelmente em razão das decisões dos nossos tribunais superiores. E isso é preocupante para nós como operadores de direito, principalmente. É preocupante e com uma possibilidade de mudança muito remota. Vamos ser muito claros com relação a isso, não vamos enganar ninguém. Né? A possibilidade de mudança rápida eu acho difícil, a não ser que aconteça alguma coisa no país aí que altere. Né? Enfim, nós tivemos um programa sobre questões constitucionais e a questão da harmonia dos três poderes, onde se observou exatamente essas questões políticas movimentando, como sempre movimentou, mas agora de uma forma especial, porque a gente está no meio de uma pandemia. Né? A questão social, ela está tendo até deixado um pouco de lado,
para se pensar mais na política do que na saúde, enfim, é um outro ponto. Né? Mas acho que não é político, né? Nós não estamos aqui para discutir política. Né? Agora, com relação, voltando um pouco, porque nosso tempo já está se esgotando, com relação ao imposto de renda, para onde vai, doutores, o imposto que o cidadão recolhe, que é retido no suas folhas de pagamento? Para onde vai esse dinheiro, doutores? Para todo lugar. Na verdade, o imposto os tributos, né? Tributo é um gênero que tem dentro de si, ele tem ali o imposto, a taxa, a contribuição social, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório. E o tributo, ele tem a sua destinação desvinculada. Então, o governo vai usar o tributo que ele arrecada para tudo que ele precisa. Ele vai pagar contas, ele vai construir hospitais, ele vai pavimentar estradas, ele vai investir em infraestrutura, ele vai pagar despesas internas, vai gerir seu administrativo. A desvinculação da destinação do imposto é justamente para que o governo possa se manter com ele. Os tributos que têm destinação vinculada, eles têm finalidade específica. Uma pergunta que a gente escuta muito em sala de aula é por que se a rua é ruim, se a estrada é ruim, para que eu pague IPVA? Porque IPVA é um imposto e a destinação é desvinculada, ele não é para pavimentar a rua, ele não é para melhorar a estrada. Da mesma forma, o imposto de renda, né? Então, ele vai para onde é preciso. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Júlio, que eu acho que ele não vai conseguir me responder. Aliás, eu acho que vai, porque a inteligência é tão grande que eu tenho certeza que vai. Corta. Vamos cortar, não. Vamos nessa seara, professor. Esse destino, que em tese deve servir, né, o imposto pago, ele é bem aplicado? Bom, a sensação que nós, como contribuintes, temos é que não. Né? Mas, por exemplo, ela estava dando exemplo, né, dos impostos de geral, é diferente da taxa. Você tem, por exemplo, a taxa de IPTU, a taxa de iluminação pública, ela tem um destino, né? Agora, se 100% está sendo aplicado, cabe também, né, às entidades de controle para verificar. Mas a nossa sensação realmente é que não. Agora, se me permite, eu fiz um imposto de renda de uma pessoa de um outro país, da Alemanha especificamente. E o imposto de renda que era descontado na folha de pagamento dele era acima de 54%, se não falha a memória. Isso tem mais de 10 anos atrás. Só que, né, a resposta, o retorno que o governo dá é muito diferente. Eles têm educação de qualidade, eles têm saúde de qualidade, né? Ele já era uma pessoa mais de idade. Se tivesse algum problema de saúde, ele fazia uma ligação e o médico ia na casa dele. Eles têm estrutura de rua, de avenidas, tudo muito melhor do que o nosso. Então, acho que esse é o principal problema do imposto de renda e de tantos outros impostos, né? Essa sensação de que você paga o imposto e aquilo não retorna, né, na mesma intensidade com que é cobrado, né, pela mesma forma, o mesmo valor, digamos assim. Não falei que ele ia poder responder, doutora? Não tenha dúvida disso. Meus amigos, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Eu creio que houveram esclarecimentos muito interessantes para o nosso público, para quem está nos assistindo, os amigos do A Priori. Doutora Nara, agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Espero contar com a senhora nos próximos programas sobre temas relacionados ao direito tributário especificamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, estou à disposição. Muito obrigado, doutora. Professor Júlio, foi um prazer revê-lo, né? Quanto tempo a gente não se vê em decorrência dessa pandemia, dessa ausência das aulas presenciais, mas sempre é um prazer estar com o senhor. Muito obrigado. Espero contar com o senhor mais uma vez no nosso programa. A agenda está aberta, fico à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer também estar aqui debatendo sobre esse assunto. Prazer. Muito bem, senhores. Final de mais um programa A Priori. Não percam os próximos programas, novos temas do direito, temas da contabilidade, sempre com o apoio da nossa Faculdade ASA. Conto com vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.